Olá pessoal, tudo bem com vocês? Em nosso último vídeo nós falamos sobre a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e hoje nós vamos falar sobre a Lei Anticorrupção. Assim como aconteceu lá nos Estados Unidos com a Lei Sarbanes-Oxley, a Lei Anticorrupção também teve seu início graças a um escândalo de corrupção que aconteceu aqui no Brasil, que foi o Mensalão. O Mensalão recebeu esse nome porque envolvia pagamentos de mensalidades a congressistas para que votassem segundo a orientação do bloco governista. Esse escândalo começou em 2002, mas só foi descoberto em 2005. O STF instituiu uma ação penal em 2007 e em 2012 começaram os julgamentos. E apenas em 2013 surgiram as primeiras prisões. Nesse meio tempo, em 2010, foi criada por iniciativa popular, através do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, que conseguiu arrecadar 1,6 milhão de assinaturas, a Lei da Ficha Limpa, que dispõe sobre as condições, os motivos e as situações em que uma pessoa não poderia se eleger para um cargo público. Pegando embalo nessa lei, em 1º de agosto de 2013 foi criada a Lei da Empresa Limpa, que ficou mais conhecida como Lei Anticorrupção. Pela primeira vez, uma lei trata da responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas, geralmente é de pessoas físicas. Essa foi a primeira lei que tratou sobre a responsabilização de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, seja ela nacional ou estrangeira, sem excluir a responsabilidade individual de seus dirigentes ou administradores, sempre de modo proporcional à sua culpa, ou mesmo de uma pessoa física que pode ser autora, coautora ou participante do ato ilícito. Quais são os atos de corrupção previstos nessa lei? 1. Prometer, oferecer ou dar, de modo direto ou indireto, vantagem indevida a agente público ou a outra pessoa que possua relação com o agente público. 2. Contribuir financeiramente para a prática de atos ilícitos, desde que isso seja comprovado. 3. Utilizar-se de um atravessador para esconder seus reais interesses ou a identidade dos que se beneficiaram de atos de corrupção. 4. Em relação a licitações e contratos, todo e qualquer tipo de fraude que venha prejudicar a competição, modificar seu resultado ou interferir no equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública. E 5. Dificultar a investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou ainda intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras ou dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional. Esta lei trouxe penas rígidas, com multas de até 20% do faturamento bruto anual da empresa, ou, se não for possível calcular o faturamento bruto da empresa, de até 60 milhões de reais. Caso seja condenada em processo judicial devido ao seu envolvimento em atos de corrupção, poderá ser decretada a dissolução compulsória da pessoa jurídica. Uma inovação foi o acordo de leniência, que permite a redução da pena caso a empresa coopere com as investigações. Essa lei pode ser aplicada pela União, estados e municípios e, inclusive, em empresas brasileiras que atuem fora do país. Além da multa e da dissolução compulsória, quais são as outras penalidades previstas nessa lei de corrupção? A publicação extraordinária da penalidade, o que pode ser feito, por exemplo, através do site da empresa. E, caso as infrações envolvendo a corrupção desrespeitem a lei das licitações, a pessoa jurídica também poderá sofrer restrições quanto à sua participação em licitações e celebração de contratos com a administração pública. Quanto às sanções penais, a empresa poderá perder seus bens e ser proibida de receber subvenções e benefícios fiscais, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder público, como é o caso, por exemplo, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, por prazo determinado. Na aplicação das punições, serão levadas em consideração o grau da infração, lesão ou efeito negativo produzido por elas, o benefício ou vantagem obtido ou que se pretendia obter, a situação econômica do infrator, a cooperação da pessoa jurídica na apuração das infrações, a existência de mecanismos de integridade, auditoria e incentivos à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica. E ainda o valor dos contratos mantidos pela pessoa jurídica com o órgão ou entidade pública que foram lesados.
cabe à autoridade máxima do órgão ou entidade pública lesada instaurar o processo administrativo disciplinar. No âmbito do Poder Executivo Federal, a Controladoria Geral da União atua como guardiã da lei anticorrupção, pois além de ter competência concorrente para instaurar esses processos, cabe a ela a apuração, o processo e o julgamento dos atos ilícitos previstos nessa lei, para examinar sua regularidade ou então fazer algum tipo de correção que se faça necessária. O órgão ou entidade pública lesada deverá criar uma comissão composta por 2 ou mais servidores estáveis. Servidores estáveis são aqueles que possuem mais de 3 anos de efetivo exercício em cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Será esta comissão a responsável por conduzir o processo administrativo de responsabilização da pessoa jurídica, podendo inclusive requerer as medidas judiciais necessárias para as investigações e o processamento das infrações, inclusive busca e apreensão. Essa comissão deverá concluir o processo em até 180 dias, podendo esse prazo ser prorrogado. A pessoa jurídica, por sua vez, vai ter um prazo de 30 dias para se defender, contados a partir da intimação. A comissão deve elaborar um relatório com o processo administrativo e enviá-lo à autoridade instauradora para julgamento. Podem ser aplicadas sanções imediatas, enquanto que, em paralelo, é instaurado o processo administrativo específico para a reparação integral do dano. A Lei Anticorrupção criou 2 novos cadastros no âmbito do Poder Executivo Federal. Um deles é o Cadastro Nacional de Empresas Punidas, que reunirá e dará publicidade às sanções aplicadas pelos órgãos ou entidades dos poderes executivo, legislativo e judiciário de todas as esferas de governo com base nesta lei. A Lei Anticorrupção também criou o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, de caráter público, instituído no âmbito do Poder Executivo Federal, os dados relativos às sanções por elas aplicadas, que serão atualizadas pelos órgãos ou entidades dos poderes executivo, legislativo e judiciário de todas as esferas de governo. Nós ficamos por aqui e esperamos que vocês tenham gostado. Em nosso próximo vídeo, falaremos do Decreto 8.420 de 2015, que regulamenta a Lei Anticorrupção e, entre os outros aspectos, aborda com detalhes o Programa de Integridade. Se inscreva no canal Integrity e ative o sininho de notificações para ser avisado do próximo vídeo. Até a próxima!